Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en nuestra segunda clase de español para quien habla portugués. Y bueno, entonces vamos ya rápidamente a estar abriendo nuestro material. Vamos rapidamente a abrir o nosso material da aula de hoje. Hoje nós estivemos na primeira aula falando sobre saudações, né? Vamos colocar isso bem grande para você assistir na tela inteira. A gente falou sobre saudações, sobre como cumprimentar em espanhol, né? Como se apresentar. Então, el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, hola, ¿cómo estás? Hola, nos cambia el acento, muda o acento do hola, ¿né? En español. Y en esta, que es nuestra segunda clase de español, vamos a hablar un poquito sobre uno de los verbos. Vamos a hablar sobre dos verbos mais conhecidos em todas as línguas. Impossível não conhecer, e é o nosso querido verbo ser. Aqui estamos, então, na nossa segunda aula. Boa aula! Lembra de você fazer o que a gente estabeleceu como nosso método de estudo. Para todo, estuda, estudia e aplica, tá? Não deixa de você experimentar, de você aplicar, de você exercitar o que você vai aprender. As nossas aulas são curtas, é para você não ficar entediado, é para você absorver um pouco dessa informação, mas que você possa estar mastigando ela e aproveitando, guardando. Uma das dicas que eu vou te dar é você ficar repetindo. Repete, repete, fala, tenta praticar, escuta a videoaula e você repita, simplesmente é só repetir, amém? Aqui já entramos no espanhol, amém? Já estamos no espanhol, e aqui, para começar, como a gente propôs, né, a nossa proposta estava dando ferramentas para você poder estar anunciando as boas novas de salvação em outra língua, que você estar atravessando as fronteiras. Então, o versículo de hoje fica em Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, que aonde Deus se apresenta. Então, já que a gente, na nossa primeira aula, a gente falou acerca das saudações, das apresentações, dos saludos em espanhol, e essa questão de você saudar, cumprimentar e você se apresentar, né? Então, aqui, hoje, quem se apresenta é o Senhor. Eu sou el que soy. Aí me faltou uma L, né? Faltou um L, e a palavra diz, eu sou el que soy. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que les dirás a los israelitas. El yo soy me envió a ustedes. E como a gente falou, o registro está em Éxodo 3:14. El Señor nos enseña claramente en su palabra la aplicación de este verbo en portugués. Memoriza el versículo, entonces, antes de continuar con el estudio de hoy. Una manera práctica de hacerlo es repetirlo con capítulo y versículo 20 veces. Amém? Então, o que eu acabei de falar é em português. Vou fazer a tradução, mas lembre que eu estou lendo em espanhol para você guardar a fonética, para você ir repetindo essa videoaula, para você poder praticar, para você treinar o seu ouvido. Então, basicamente, o que eu falei foi: o Senhor nos ensina claramente na sua palavra a aplicação deste versículo em português. Então, decora o versículo antes de continuar com o estudo de hoje de maneira prática. Uma forma de fazer isso é repetir o capítulo e o versículo 20 vezes. Seria algo assim, eu vou repetir 2, 3 vezes para você entender como seria esse exercício de memorização. Yo soy el que soy. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que le dirás a los israelitas. El yo soy me envió a ustedes. Éxodo 3:14. Repitiendo. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que les dirás a los israelitas. El yo soy me envió a ustedes. Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés,
yo soy el que soy. Esto es lo que le dirás a los israelitas. El yo soy me envió a ustedes. Éxodo 3, 14. E assim continuamos com o nosso querido verbo ser, o verbo ser. Verbo ser. Olha a diferença na pronúncia de uma língua para outra. Verbo ser, verbo ser. Amém? Você percebe qual é em português e qual é em espanhol? Verbo ser, a gente já tinha falado que a gente realmente faz essa diferença do V e do B. Mas no dia a dia a gente não faz o ênfase que vocês colocam em português, certo? Então, se você pronuncia verbo ou verbo, verbo, então as pessoas vão aceitar como certo, amém? Então, yo seria o eu, seria yo soy. As pessoas, né? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, usted. Aqui me faltou el vosotros. Vosotros, eso recordatorio como el tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Aquí nosotros tenemos el ustedes, que es algo que sería o vocês en portugués, ¿tá? Mas sería yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo soy, tú, vos, que es algo muy argentino, es una expresión muy argentina, o vos, vos. Tú, vos, él, ella. Es. Ella es, él es, tú, perdón, aquí no está el tú eres, el tú eres. Vosotros, nosotros sería somos, nosotros somos. Ustedes, vosotros sois, pero es una expresión que ya no usamos, el vosotros, es ustedes, ellos y ellas son. Ahí me quedó un portuñol. Ustedes, ellos y ellas son. Eso y esto es. Y recordatorio sería un lembreche. Como recordatorio es tú. El tú, eres brasilero. Es usado más en España y en algunos países centroamericanos, pero no es algo común acá en Argentina. Amén. Entonces, estas son las personas en el español con algunas correcciones que voy a tener que hacer corriendo para poder hacer las clases y llegar a tiempo en tu vida. Escucha, para y escucha. El famoso para todo que veníamos diciendo, para y ahora escucha, para y escuta. Vamos tentar colocar essas expressões que a gente acabou de ver numa frase, né? Para poder ser um pouco mais prático. Seria, eu sou professor e você é estudante. Eu coloquei em português e eu vou falar em espanhol, amém? Então seria, o eu sou professor, como eu falo isso em espanhol, essas expressões, como eu uso o verbo ser no espanhol, como eu transfiro isso, né? Que às vezes a gente faz não pensa na língua ainda, faz essa transferência da minha língua para aquela que eu estou aprendendo. Mas vamos tentar fazer isso. Eu sou professor e você é estudante. Seria, eu sou professor e vos sos el estudiante, ok? Ou vos sos estudante. Minha mãe é aposentada, mas ela estudou museologia. Mi mamá es jubilada. Aposentada se diz jubilada, con J. Mi mamá, entonces, mi mamá es jubilada, pero ella estudió museología, o sea, era museóloga. Meu filho está estudando porque quer ser um médico um dia. O meu filho, mi hijo, está estudando porque quer ser médico um dia. Porque um dia quer ser médico. Às vezes a gente troca o lugar na expressão, certo? Então é a mesma frase, mas a gente, em vez de falar quer ser médico um dia, vai dizer um dia quer ser médico, ou quer chegar a ser médico um dia, ok? Tem as duas possibilidades e estaria certo das duas maneiras. Meu vizinho é baterista. Mi vecino é baterista, ok? Eu tenho um irmão que é policial. Eu tenho um hermano que é
polícia. Já mudou aí a palavra policial, polícia, com acento no I e sem o L final. Mi mejor amiga é chilena. Então, a minha melhor amiga é chilena, certo? Vocês perceberam a diferença da nossa pronúncia no CH, que para vocês é o chilena ou o chimarrão, né? Se a gente traduzisse do literal, mas não existe a palavra chimarrão em espanhol, seria mate, né? Mas se eu fosse pronunciar em espanhol, seria chimarrão, né? Ou, por exemplo, nós temos aqui essa frase ali como título, para escucha, ok? E se eu fosse ler em português, mesmo que não seja uma expressão em português, eu diria escucha, né? Seria. Mas chilena, que é a mesma palavra, se escreve do mesmo jeito nas duas línguas, seria chilena, e para nós, em espanhol, seria chilena, ok? Então, fica atento, fica ligado a essas diferenças na pronúncia. Vamos ver algumas coisas agora é a hora de você aplicar. Agora a gente vai falar literalmente em espanhol, você precisa prestar atenção. É o momento de você aplicar esse verbo que a gente acabou de aprender, que a gente acabou de explicar. Diz, qual é tu nome? Olha já a diferença na escrita, você não escreve com o quê, é com C de casa, tá? Qual é tu nome? Olha, já fiz mistureba com portunhol. Eu vou corrigir o slide para subir na aula, quando eu vou compartilhar com vocês. Diz, qual é tu nome? Que é essa mulher? Como quando a gente pergunta o que ela é, né? Referindo-se à profissão ou ao ministério. Ela é missionária. Então, a sua resposta deveria ser, a ideia é que você responda essas perguntas, a sua resposta deveria ser, ella é missioneira. Lembra das pessoas que a gente estudou no segundo slide, no terceiro, perdão. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, eso. Então, los señores, ustedes são hermanos, vocês são irmãos, né? E aí a palavra hermanos, que já muita gente conhece, aún em português, uma palavra muito usada, uma palavra que tem se usado muito, né? Então, o D seria, los señores são chinos? Não, eles não são chineses, né? Chino é chinês. Então, japoneses, certo? Então, seria, os senhores são chinos? Não, você tem que responder que eles não são chinos, né? Não são chineses, são japoneses. Aí se vira para responder. Não esquece de você enviar o dever de casa para eu poder corrigir, para a gente poder fazer essa troca. Qual é tu profissão? Ou qual é sua profissão? Quando alguém está falando mais formalmente, a gente pergunta qual é a sua profissão, né? Qual é sua profissão? E quando é algo mais informal, é o tu. Qual é tua profissão? Então, aí você fala qual é a sua profissão. Que são eles? E quando a gente fala o que eles são, né? Pode usar em espanhol essa expressão. Eles são evangelistas. Así es como se dice. Ellos son evangelistas. Esa sería la respuesta correcta. Y en las últimas dos tenemos, ¿qué es eso? ¿O qué es aquello? De las dos maneras está correcto. Sería la gloria de Dios. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Qué es eso? Eso es la gloria de Dios. Isso é a glória de Deus, amém? Que é isso, gente? É a glória de Deus. E isso, como última pergunta, a última pergunta seria, ¿eso es un panfleto? No, es una propaganda, ¿ok? Se puede decir de la misma manera, pero la palabra propaganda, a palavra
propaganda se escreve igual, se fala igual e se aplica para o mesmo significado, certo? Então, isso não é um panfleto, é uma propaganda. Então, que você possa estar aplicando esse conhecimento. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e eu já te animo a você continuar com o nosso curso de espanhol, onde você poder praticar a escuta. Cansa de escutar minha voz aí e começa a falar em espanhol. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa prosperar, que você possa cumprir o ID do Senhor, indo por todas as nações, talvez agora somente através das redes, que você possa estar assumindo o teu chamado para a glória de Deus. Amém? Vamos estender o reino de Deus nessa terra. Amém.